Olá, vamos falar um pouco sobre segurança no trânsito. Para quem não me conhece, eu sou Lúcio Machado, eu sou especialista em segurança no trânsito e sou da CHT Profissional. É uma empresa também especializada em segurança no trânsito e eu dou aulas teóricas e aulas práticas. E além de especialista em segurança no trânsito, eu sou também perito em acidente de trânsito. Então, o que eu falo na teoria, eu já vivenciei na prática, eu sei o que acontece, por que acontecem os acidentes. Então, hoje eu resolvi trazer umas dicas para vocês aí, que eu faço esse trabalho 90% em transporte rodoviário de carga. Mas eu acho que é interessante, né? A gente que é amador, veículos leve de carro de passeio também terem dicas interessantes aí sobre segurança, para a gente não cometer alguns erros. Eu faço treinamentos também off-road, né, veículos em condições extremas. Um dos temas que eu ministro treinamento é gestão em pneus, onde eu faço um curso para gestor de frotas ligado aí à economia e, lógico, amarrado com a segurança. E faço um curso básico de pneus também para motoristas, instrutores, motoristas educadores. Mas seja ele um curso avançado ou um curso mais básico sobre pneus, em todas as turmas, muitos tiram várias dúvidas que são dúvidas não só que um profissional tem, mas principalmente um amador. Então resolvi fazer esse vídeo para dar dicas sobre pneus, segurança e economia de pneus para carro de passeio. Tá? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a economia e a segurança de pneus, tirar alguns mitos, né? Falar algumas verdades aí ligadas à segurança. Então eu sei que no decorrer do vídeo eu sei que vão surgir várias dúvidas, então notem aí as dúvidas. Qualquer coisa, assista até o final do vídeo que eu vou procurar esclarecer essas dúvidas, né? Eu sei que muitas perguntas que vocês estão doidos para fazer, às vezes até no final do vídeo eu vou concluir falando sobre essas dúvidas. Mas caso encerrou o vídeo e você ficou com dúvida, eu vou ficar à disposição aí, mande e-mail, manda mensagem, a gente acaba respondendo, tá? Mas uma das questões que todas as turmas, né, em todos os cursos, eles me perguntam muito para o carro de passeio, se eu comprar 2 pneus novos, onde que eu vou colocar? No eixo dianteiro ou no eixo traseiro? Onde que eu ponho esses pneus novos? No eixo dianteiro ou no eixo traseiro? Tem vários vídeos falando sobre isso, né? Aliás, isso é um tema muito polêmico, porque você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve aí de dicas, às vezes até com pessoas que hoje são especialistas, né, na área, e às vezes qualquer um também pode colocar um vídeo falando que é especialista, enfim. Tem que ficar muito atento a essas dicas. Mas vamos falar na realidade, né? Na sinceridade, e eu não estou aqui para omitir, estou aqui para gerar segurança, para dar dicas de segurança. Então, na minha opinião, não existe essa possibilidade de colocar 2 pneus novos ou no eixo dianteiro ou no eixo traseiro. Todos têm que ser idênticos. Se você comprar para trocar o pneu, tem que trocar os 4. Né? Ah, Lúcio, mas aí fica apertado, eu não tenho condições de comprar 4 pneus, então é complicado, né? Porque questão de segurança, vocês vão entender até o final do vídeo. Então, o que acontece? É interessante que eu falo que antes de simplesmente virar o volante, acelerar e pisar no freio, né, mesmo fazendo boas manobras, não significa que é um bom motorista, né? Antes de começar a aprender a dirigir, acho que a gente tinha que ter muito conhecimento técnico do equipamento que a gente está utilizando, que é o veículo. E hoje é uma falha aí, né, até para iniciantes principalmente, mas às vezes até para cursos profissionalizantes, a gente vê muitas informações erradas e detalhe, né, é muito precário. O aprendizado de trânsito aqui no Brasil é muito precário. A gente deveria aprender sobre o trânsito desde a pré-escola. Para quando for aprender a dirigir, vou aprender só a dirigir, mas eu já tenho noção de trânsito, eu já tenho noção de mecânica, enfim. Mas um dos temas que eu gosto de citar aí, para a gente ver a importância de ter conhecimento técnico, por que vocês acham que 90% dos veículos têm freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira?
Qual o objetivo disso? Ah, economia? Não. Né? Para quem é engenheiro mecânico sabe o que eu estou falando, ou até se você não é engenheiro mecânico, mas você deve ter a noção do porquê. Que um veículo em movimento, quando você utiliza o freio, até pela inércia, todo o peso do veículo fica na frente. Né? Ou grande parte do peso do veículo fica na frente. A traseira fica ainda mais leve do que já é. Então, 75% da eficiência do freio tem que ser dianteiro. Por isso que é o freio a disco dianteiro e o freio a tambor na traseira. Ah, Lúcio, mas o meu carro tem freio a disco na traseira, nas 4 rodas. Ok, mas se você reparar, a pastilha de freio é menor do eixo traseiro para ter menos eficiência de frenagem. Tá? Se você tiver um veículo com a mesma quantidade de frenagem, você vai gerar arraste no eixo traseiro. Agora, se você tiver uma eficiência muito maior na dianteira e de maneira desproporcional, você também vai perder a traseira. Então o engenheiro projetou um veículo já calculando peso de frenagem, calculando tudo. Por isso que eu sou contra esses programas aí que fazem adaptações. Eu vou colocar freio a disco nas 4 rodas de um veículo de 1950, enfim, é complicado. Existe um estudo de engenharia aí que é um pouco mais acima disso, né? Mas vamos lá, o que isso tem a ver? E o que tem a ver com a dica de pneu? É a mesma coisa, eu não posso ter mais eficiência no eixo dianteiro do que no eixo traseiro. Se eu colocar um pneu novo no eixo dianteiro, eu vou ter mais eficiência. Se eu coloco um pneu novo no eixo traseiro, eu vou ter mais eficiência no eixo traseiro. Então, se tiver que ter meia-vida, então todos sejam meia-vida. Ou se eu vou trocar, então eu troque todos. Eu vou mostrar aqui para vocês uma situação de um veículo bom, tá? Um veículo em perfeitas condições. O freio está perfeito, que às vezes você utiliza o freio de maneira excessiva, ele acaba gerando um superaquecimento, aí você perde totalmente o atrito, tá? A gente chama isso de feeding. Né? Você usou muito freio, ele aqueceu, ele perde eficiência. Pode ser um veículo 0 km. Por isso que muitos acidentes acontecem no final da serra. Acabando a serra, acaba o freio. Não é que acabou o freio, é que acabou a eficiência do freio porque ele aqueceu muito. Isso acontece até com veículo 0 km. Por isso que a gente recomenda usar rotação. A rotação segura o veículo. Não é só o freio. Se tiver que usar o freio, ele está frio, está livre, né? Ele vai ter uma eficiência porque ele não está aquecido. Tá? Então, recentemente, uma jovem senhora de 42 anos morreu e matou um dos filhos descendo a serra de Ubatuba com um veículo 0 km. Por quê? Porque desceu a serra inteira com o pé no freio, aqueceu, perdeu o freio. Tá, então, por isso que eu falo, é ter conhecimento técnico, não é só acelerar, frear e virar o volante, né? A gente dirigir um pouco mais do que isso. Mas vamos lá, mesmo com o veículo em perfeito estado, em perfeitas condições, pneu perfeito, rodovia em perfeito estado, imagina que você a 80 km por hora, você utiliza o freio de maneira brusca e esse veículo vai demandar uma certa distância para parar totalmente. E aí logo em seguida eu ponho um cone onde ele parou. E aí eu vou lá no mesmo veículo, com as mesmas condições de via, de veículo perfeito estado, eu coloco um pneu novo, só que de outro modelo, ou às vezes até a mesma marca, só que com modelo diferente. Então eu vou perder eficiência de frenagem, né? Principalmente se eu colocar um pneu que não é adequado. Né? Então o pneu não é tudo igual. A gente acha que é de borracha redondo com furo no meio, pode pôr que é pneu. Não, eu tenho que ter muita noção sobre isso. No curso que eu faço até falo bastante disso, dou dica de qual o pneu ideal. Aqui o objetivo não é esse, mas se você for ver nessas mesmas condições, se eu trocar o modelo de pneu, às vezes até da mesma marca, na mesma velocidade, eu utilizo o freio de maneira brusca no mesmo ponto, eu vou ter um tempo a mais para parar esse veículo. Chega a ser até 3 metros a mais. Então você vê a importância de ter pneus em perfeito estado. Tá? Mas ele meia-vida, então meia-vida em todos os eixos, senão eu vou ter eficiência mais no eixo traseiro ou no eixo dianteiro. Então, cuidado com essas dicas que a gente vê aí em cursos, né? Até mesmo em autoescola, enfim, vários cursos, até profissionalizantes, fala, a distância segura de 2 segundos, conta a regra do 1001, 1002, o veículo... Não, isso não existe, isso aí é só tempo de reação do seu cérebro para usar o freio, mas não é o tempo de frenagem. O tempo de frenagem são vários outros fatores que influenciam. Então essa regrinha de 2 segundos, a regrinha do 1001 não funciona. Então eu sou bem crítico com relação a isso, até porque
num curso que eu fiz de perícia em acidente de trânsito, um dos cursos que eu fiz, na época nem se falava muito em freio ABS, e o instrutor também passou lá, falou, olha, você vai analisar a velocidade do veículo analisando o arraste de frenagem. Então, a frenagem tem tantos metros, aí ele deu uma tabela lá na apostila que você fazia um cálculo para determinar a velocidade do veículo. Não existe essa possibilidade, eu já questionei isso naquela época. Eu falei, depende muito da velocidade, não é só olhando a arraste que eu vou ver a velocidade, depende do modelo do pneu, enfim, uma série de fatores, o atrito do asfalto. Então, assim, cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com os mitos que vocês ouvem, né? Então, por isso que vocês têm que entender por que a eficiência tem que ser maior no eixo dianteiro. Aí, se você colocar um pneu novo no eixo dianteiro, você vai aumentar a eficiência de frenagem, mas vai reduzir a eficiência do traseiro. Se você colocar o pneu novo no eixo traseiro, você aumenta a eficiência do eixo traseiro e perde a eficiência do eixo dianteiro. Então, isso não existe, essa possibilidade. Isso a gente chama de você ter emparelhamento inadequado do pneu, ok? Então, não existe essa hipótese de maneira segura. Ah, mas eu só tenho condições de comprar 2 pneus, eu não tenho... Então vou dar uma dica. Compra uma moto que só tem 2 rodas, né? Por questão de segurança. Tá? Ninguém está falando em condições, eu sou obrigado a ter condições, mas então se eu não tenho condições eu deixo o veículo parado. Porque enquanto eu não tiver condições de manter o veículo em ordem, não é justo eu gerar um acidente e acabar afetando até quem cumpre as regras, quem se preocupa com a segurança e troca pneu de maneira adequada, enfim, quem utiliza o veículo da maneira adequada. Tá, então imagina que você colocou só 2 pneus na parte dianteira e tem até testes filmados e mostrados em televisão, enfim, na internet, viralizando vídeos com testes. Tem um teste até que mostra o pneu ruim no eixo traseiro, aí ele vai fazer a curva, a traseira perdeu. É lógico, o pneu ruim está no eixo traseiro. Inclusive eu tenho esse vídeo gravado e eu mostro para vocês que eu ampliei a imagem, aquele pneu já não estava em condições de uso, já tinha atingido o TWI. Detalhe, aquele pneu rodou muito tempo com a calibragem baixa, então aquele pneu não era para estar em uso. Mas mesmo que fosse meia vida, não, eu quis dizer meia vida, mas mesmo que fosse meia vida, você põe um pneu bom na frente, você vai ter mais eficiência. É lógico que ele usou uma técnica de pilotagem lá, que ele é piloto, então ele usou uma técnica de pilotagem que 98% da gente, dos brasileiros, ou de modo geral, de motoristas, não tem essa técnica de pilotagem. Agora, mesmo que você utilize o pneu traseiro, melhor o pneu no eixo traseiro, você vai fazer a mesma situação, na mesma curva, na mesma velocidade, é lógico que você vai aumentar a eficiência da traseira, você não vai perder a traseira. Mas existem técnicas para fazer essa curva, que é a técnica de você, lógico, com a velocidade compatível, o veículo tem, de modo geral, tração dianteira e peso no motor na dianteira, então se entrar na curva acelerando de maneira gradativa, o veículo puxa o lado que você está virando, então ele mantém a frente instável. Agora a traseira está com o pneu ruim, ele vai tirar a estabilidade, vai perder. Agora se você tiver numa situação de emergência, que o ideal é não usar o freio, aliás, o ideal é nem desacelerar no meio da curva, mas se isso tiver que acontecer por uma situação de emergência, se o pneu mais eficiente está atrás e o menos eficiente na frente, você vai perder a frente do carro. Então você não pode ter pneu emparelhado de maneira errada, cuidado com essas dicas. Existe até um outro teste, né, na internet aí famoso falando sobre isso, né? Utilize o pneu, é mito esse negócio de pôr o pneu bom na frente, o pneu bom tem que ir atrás, cuidado com o que vocês ouvem. Agora o pneu ruim na frente, você vai gerar aquaplanagem até na reta. Aliás, é a frente que livra a água do eixo traseiro que é mais leve. Então é a frente que sofre o primeiro impacto, é com a frente que você vai perder a estabilidade numa aquaplanagem. Então o pneu bom tem que estar na frente, na reta, em pista molhada. E o pneu bom tem que estar na traseira, na curva. Então é melhor que todos estejam meia vida, melhor do que 2 diferente do outro, entende? Se o modelo diferente já influencia, imagina a marca diferente, né? Aí a chance de você aquaplanar é muito grande. Então, outro vídeo que eu vi aí, que também viralizou, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com esses vídeos, inclusive o cara é piloto de teste, ou melhor, ele é piloto de competição, né? Ele fez até esse vídeo mostrando que se ele puser o pneu ruim atrás
e ele tiver que desviar de uma situação de emergência, que nem esse cone, por exemplo, ele perde a traseira. Ele provou isso, realmente. Você tem freio mais eficiente na dianteira, ainda com pneu melhor na dianteira, você vai perder a traseira. Aí ele fez o mesmo teste, pondo o pneu bom atrás e o ruim na frente. E ele mesmo mostrou a dificuldade que ele teve de fazer essa manobra. A frente não obedeceu. Então não existe essa possibilidade, ok? Os vídeos só comprovam isso. Só que infelizmente eles finalizam assim, tá vendo? Tá vendo por que é melhor pôr o pneu melhor no eixo traseiro, o pneu novo no eixo traseiro? Não, melhor é pôr nas 4 rodas. Ou mantém o veículo parado até ter condições, entende? Então, na minha opinião, não existe essa possibilidade. Que seja, então, meia vida, mas os 4 têm que ser idênticos. Aí você fala, é lógico, Lúcio, mas o da frente vai desgastar mais rápido do que a parte traseira, sem dúvida nenhuma. É a frenagem que está peso na frente, é a aceleração que a tração puxa pela frente, é o peso do motor, é o arraste de manobras. Então, sem dúvida que o da frente vai desgastar mais. Agora, preste atenção, numa próxima vez que você estiver dentro do veículo como passageiro, do lado do motorista, você repara que você vai estar mais confortável. Né? Não com relação ao espaço só, mas se você reparar, se você no mesmo veículo, no mesmo trajeto, for no banco de trás, você vai reparar que na parte de trás você vai chacoalhar mais, você vai sentir mais o movimento do veículo. Você olha o retrovisor, quem está atrás está chacoalhando mais do que quem está sentado do seu lado. Então, o que isso prova? O veículo, quando está em movimento, a traseira chacoalha mais do que a frente, porque a traseira é leve. Então, se você nunca fez um rodízio de pneu, o traseiro vai ovalizar, ele vai ondular. Ele vai gerar ondulações. Aí você vai escutar barulho de rolamento, você vai levar para o mecânico falando, o rolamento não está ruim, é o pneu que está ovalizado. Isso já deve ter acontecido já com você. Então esse pneu de trás, como não tem muito arraste, ele dura bastante, só que ele vai rodar, ainda tem mais 30 mil quilômetros para rodar, você vai rodar 30 mil quilômetros ouvindo barulho de rolamento. Tá? Então, por isso que o fabricante recomenda que se faça o rodízio. Não é por acaso, não é para trocar todos de uma vez e gastar mais dinheiro, é por segurança. Aliás, olha só como é interessante, né? A gente ouve aí uns mitos, né? E umas pessoas ainda caem nesse mito até por inocência. O step está lá no seu carro e se ele é idêntico aos outros, por que não usar? Né? Mas não, pelo contrário, se eu usar vou perder o valor do carro. Você vê vendedores falando, olha esse carro como ele é bom, o step nunca foi para o chão. O que tem a ver o step parado lá com as condições do veículo? O veículo está horrível, lá o motor está batendo biela, você já destruiu o veículo, já sofreu acidente, mas o step nunca foi para o chão, então o carro é bom, hein? É assim que a gente avalia carro. Agora você tem um veículo 0 km, furou o pneu, você usou o step, então perdeu o valor do seu carro, você desvalorizou o seu carro porque o step foi para o chão. É complicado, né? E sem dizer também que se você comprar um pneu hoje, o fabricante te dá garantia de 5 anos do pneu. E aí você pergunta, esse pneu tem validade? Ele vai falar, não, não tem validade. Ele vai falar que não tem validade por quê? Porque a lei não exigiu essa validade do pneu. Que nem um medicamento que tem data de fabricação e validade, um iogurte, enfim, tudo que é perecível tem data de validade. O pneu também deveria ter, só que a lei não exigiu essa data de validade, só exigiu a data de fabricação. Só que o pneu tem validade sim, a borracha tem validade de 5 anos. Então o fabricante vai te dar a garantia de pneu de 5 anos por causa disso, por causa da validade de 5 anos da borracha. Ele ainda fala, ó, daqui 5 anos você traz, eu vou ver se o pneu está em condições de continuar rodando. Aí provavelmente ele vai condenar o pneu, ó, esse pneu já não está apropriado para uso, né? Mesmo que ainda não tenha atingido o TWI, você vai ver que ele já está desgastado, ele já está ressecado. Se você sofreu impacto, ele pode se soltar as lonas, ou se não estourar, pelo menos vai gerar uma bolha. Tá? Ah, mas então eu vou comprar um pneu novo e vou pôr o step para rodar agora. Aí você vai pôr um pneu novo, com uma aderência melhor, junto com um outro que tem aderência já ressecada. Não existe essa possibilidade. E sem dizer que você vai ter arraste diferente numa frenagem, você vai gerar acidente. Tá? Então o pneu tem validade, então o seu step vai vencer se ele ficar parado lá. Agora, se o seu veículo é idêntico, o step é idêntico, então faça o rodízio com o step. Pega esse step, coloca ele no eixo traseiro direito, ou melhor, traseiro esquerdo no primeiro rodízio. Esse que está no eixo traseiro direito, você vai jogar em X no eixo dianteiro direito.
O que está no traseiro esquerdo vai para o dianteiro direito. Por que que em X? Isso sim é um pneu que não é direcional, tá? É um pneu que você vai inverter o giro dele, então não pode ser um pneu direcional. Estou falando de um pneu aí mais comum, utilizado aí no dia a dia, na maioria dos veículos, já que sai de fábrica. Então você vai fazer em X, e aí esse que está no eixo dianteiro direito, você vai jogar ele para trás, sem inverter em X. Por quê? Porque quando ele estiver rodando no mesmo sentido agora no eixo traseiro, ele vai estar rodando no sentido oposto daquele que estava no pneu, quando ele estava no eixo esquerdo. Aí no próximo rodízio você vai jogar ele para o eixo dianteiro esquerdo. E aí você fala, em quanto tempo eu faço rodízio? O fabricante recomenda a cada 10 mil quilômetros. Eu faço rodízio a cada 5 mil quilômetros. Depende do seu uso, né? Mas de modo geral, quanto antes você fizer rodízio, melhor. Tá? Então esse pneu já rodou nos 4 eixos. Agora ele vai descansar. Ele vai para o step. Agora ele vai virar... ele vai pegar férias. Compara o pneu com funcionários. Imagina que você tem 5 funcionários com o mesmo salário. Aí você está usando 2 em um departamento crítico, que vai dar tendinite, outros 2 que estão tranquilos no eixo traseiro, sem se esforçar, e o outro que você pagou para ficar em casa, com o mesmo salário. Então não tem lógica isso. Por isso a importância de você utilizar. Ah, Lúcio, mas aí que você utilizar eu vou fazer esse rodízio, eu vou usar os 5, vai desgastar por igual, vou ter que comprar 5 pneus de uma vez. Sim, mas só que você vai ter mais quilometragem. Tá? Se você deixar o pneu dianteiro só no eixo dianteiro, ele não dura muito, ele acaba rápido. Agora se você fizer o rodízio, ele dura mais. Muita gente me questiona, Lúcio, como que você conseguiu rodar tantos quilômetros com esse pneu? É óbvio que a forma de conduzir influencia muito, né? Frenagem brusca, aceleração brusca, entrar em curva, calibragem baixa, tudo isso influencia. Mas um dos fatores que eu faço tem que a gente chama de CPK, custo por quilômetro mais alto. Eu tenho um custo por quilômetro bem mais baixo, por quê? Porque eu uso o rodízio. A cada 5 mil quilômetros eu faço rodízio. Faça chuva, faça sol, eu estou lá fazendo rodízio, ok? Tá, então essa é a dica. Agora, vamos lá, é que nem eu vou dar exemplo do meu carro. Meu carro vem com esse pneu, eu não vou falar em marcas e modelo, que eu não estou aqui para isso, mas no curso eu até falo, né, dou dicas de como olhar a ficha técnica, mas de modo geral, o que vem no meu carro é um pneu 185 de aro 15. E o que vem no step é um 175 de aro 14. E detalhe, outra marca, outro modelo, com outras características técnicas, então isso, na minha opinião, deve ser proibido por lei. Se você vê a ficha técnica de cada um deles, ó, o que está em uso no meu carro é o 84H, que significa equivalente ao peso e velocidade, né? Então 84, esse pneu aguenta até 500 kg e H a velocidade de 210 por hora. Já no step ele tem outra ficha técnica, outra característica, 82T para 475 kg a 190 km por hora. Agora mesmo, é óbvio que eu não vou utilizar o peso máximo, né? Por mais que meu veículo esteja carregado, nunca vai chegar a 500 kg em cada pneu. E eu também nunca vou atingir 210 km por hora. Aqui no Brasil a velocidade máxima permitida é 120, em algumas rodovias a maioria é 110, né? Que nem eu que rodo muito a Castelo Branco, que é 120. Mas mesmo que o fabricante do pneu lá do step falou que ele anda até 190, por que no step então está marcando que ele não pode passar de 80? Se o fabricante falou que ele roda até 190, por que lá eles puseram um adesivo na roda dizendo que ele não pode passar de 80? Porque você vai desemparelhar o pneu. Você vai usar um pneu de modelo no mesmo eixo, um outro tamanho e modelo diferente. Então isso é um absurdo, deveria ser proibido por lei. Mas mesmo assim eles colocam um adesivo enorme lá, né? O máximo 80 km por hora. Uma vez na Castelo Branco, que são 3 faixas, eu estava na faixa do meio, fiz questão de olhar a minha velocidade, eu estava 110 por hora, passou um carro por mim, parecia que eu estava parado, ele não estava menos de 180, e com um step desse no eixo traseiro esquerdo. Ou seja, não leu o manual, não leu o adesivo que está no pneu, ele corre risco, coloca as pessoas em risco, até por irresponsabilidade, entende? Ou por inocência, eu quero acreditar que é inocência, né? Mas mesmo assim, inocência por quê? Porque não tem conhecimento técnico. E outra coisa, está escrito em 3 idiomas. Somente para uso temporário. Tá? Substituir assim que possível. Ou seja, você tem que substituir assim que possível em que situação? Furou o pneu? Assim que eu achar um borracheiro.
Não é uso temporário de temporada aí de verão, inverno, primavera, né? É uso até utilizar, até achar o próximo borracheiro. Eu tenho, por coincidência, eu saio para trabalhar geralmente no mesmo horário, e por coincidência tem um rapaz que mora próximo à minha casa aqui no meu bairro. Ele geralmente está saindo no mesmo horário que eu, e eu reparei que ele está usando o step faz mais de um mês. Ou seja, é uso temporário o quê? Primavera, verão, inverno. E outra, né? Em mais de 30 dias ele não achou um borracheiro ainda. É uso temporário até achar um borracheiro. Tá? Então você vê que são muito erros amadores, né? Agora você imagina que se você tiver que usar o freio, mesmo que a 80 km por hora, se com o pneu desemparelhado, se ele tiver no eixo, se o step tiver no eixo dianteiro direito, por exemplo, se você grudar no freio de maneira brusca, você vai perder a frente do veículo, porque um lado tem mais aderência do que o outro. Agora, se você tiver com esse step no eixo traseiro esquerdo, por exemplo, você não vai perder a frente, você vai perder a traseira numa frenagem brusca. Mesmo a 80 km por hora, é arriscado. Eu, na minha opinião, deveria ser proibido por lei, né? Mas infelizmente é assim que está acontecendo e a gente acaba aceitando isso. Ah, não, então, se você for ver também, além da ficha técnica de peso e velocidade, tem a capacidade na chuva, né? Imagina essa situação na chuva. Esse meu pneu que eu uso, que vem no meu carro, já veio de fábrica, ele não é o melhor para chuva e nem é o pior, ele está na média ali de tolerância, no limite de tolerância para chuva. Então, já não é tão apropriado para chuva, mas também não é tão ruim. Agora, o que está no step, ele está marcando lá, segundo o teste do Inmetro, que ele não é bom para chuva. Entende? Então, olha só, imagina eu usando uma situação dessa, mesmo que a 80 km por hora, e se eu tiver que usar o freio, eu vou perder o controle. Às vezes até sem usar o freio, dependendo da quantidade de água. Tá? Então, deveria ser proibido, na minha opinião. Aliás, eu luto para que isso aconteça e vire lei e seja proibido, né? Agora, se você for ver, a maioria, esse pneu que não tem já muita qualidade para chuva, é um pneu que vinha aí em praticamente todos os carros populares até 2021. Tá? Então, um pneu que a ficha lá mostra que ele não é bom para chuva. E a gente compra pneu sem condições, sem ter conhecimento técnico, né? Agora, se ele novo já não é bom para chuva, imagina ele meia vida, né? Esse novo ele tem 7 milímetros de profundidade no sulco. E o TWI é 1,6, então a gente recomenda que troquem até antes de atingir o TWI. Eu não posso esperar atingir o TWI para trocar o pneu. Mas já vi gente na Castelo Branco à noite, por exemplo, eu dirigindo, eu vi pessoas passando por mim saindo faísca debaixo do pneu. Que ele não estava careca, ele já estava com o cérebro exposto. Ou seja, as lonas já estavam soltando faísca no asfalto. Ah, mas eu não tenho condições, então deixa o veículo parado em casa, não justifica, ok? Agora imagina esse pneu numa situação de chuva, mesmo novo já não é bom, com 7 milímetros, imagina com 5 milímetros, que eu já gastei 5 milímetros. Se esse pneu, um exemplo, se ele é 80 km por hora, ele tira uma média de 3 litros de água por segundo, o que já está meia vida vai tirar 1,5 litro por segundo, então você vai ter diferença aí. Agora, você imagina esse outro step, que é o que a maioria dos carros que estão vindo aí, parece um pneu de moto, um pneu de carroça. Você vê vendedores falando, mas nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, então pega esse carro e vai dirigir na Europa, nos Estados Unidos. Nós não podemos comparar com o Brasil. Primeiro que lá é tudo descartável, até o carro é descartável, imagina o pneu. Segundo que as rodovias são em perfeito estado, né? Não tem nem muita situação de serra, não tem buraco, enfim. E sem dizer também que a temperatura, né, não é a mesma, né? Você vê, ó, eu rodo bastante, né? No final do ano de 2021, perdão, eu rodei de Porto Alegre, lá no sul, eu fui até Corumbá, divisa com Bolívia, dirigindo, deu mais de 4.200 quilômetros dirigindo. E se você pegar de Miranda até Corumbá, você atravessa o Pantanal, você não acha nada, nem posto para abastecer. Imagina se você vai achar um borracheiro. Imagina se for um pneu num trecho desse. Onde que você vai trocar? O fabricante está falando que no máximo que você pode rodar são 100 km. Mas mesmo rodando 100 km, onde? Tem um trecho lá que ele ainda tem uma placa dizendo o próximo posto a 198 km. Ou seja, eu estou no meio do caminho, eu sigo viagem, eu volto para Miranda, que é a mesma distância.
Então, nós não temos condições físicas para isso. Inclusive, eu fiz uma matéria falando sobre isso, várias matérias já que eu falei sobre isso. Lógico que na matéria eles não vão colocar dessa forma, né? Porque é meio complicado falar a verdade. Mas eu deixei bem claro isso, né? Eu sou contra, nós não temos estrutura física para isso, nós não temos condições culturais para usar isso, né? Diferente da Europa, Estados Unidos, que tudo é descartável. Agora, se o seu veículo está nessas condições que o seu step é diferente, então faça o rodízio entre eles, sem utilizar o step. Como que você vai fazer? O de trás vai para frente em X, certo? Os de trás vão para frente, você vai inverter. É óbvio que eu estou falando que não é pneu direcional. E outra coisa, hein? Não é caminhão, tá? Caminhão é totalmente o contrário. Aliás, a gente até recomenda de caminhão, mesmo que não seja direcional, não inverta o giro de rotação, porque por uma série de fatores. Mas o ideal é não inverter o giro de rotação para pneu de caminhão. Agora de carro de passeio a gente até recomenda que se inverta o giro. E agora os dois da frente vão fazer o quê? Você vai jogar ele para trás, né, sem inverter o giro, que aí ele vai rodar em todos os eixos e em todas as direções. E assim vai se tornar uma vida útil ainda maior. Ah, Lúcio, mas aí eu vou ter que trocar todos de uma vez? Sim, mas você vai ter mais quilometragem. Se você não fizer rodízio, você perde até 20 mil quilômetros com pneu. Olha, jogar dinheiro fora. Tá? Então, mesmo que eu tenha que comprar 5 ou até os 4 de uma só vez, mas que pelo menos eu tive uma quilometragem compatível, ok? Então é isso, eu espero que tenha tirado algumas dúvidas, ou se eu deixei alguma pulga atrás da orelha aí, eu fico à disposição para esclarecer. E obrigado pela paciência, né? Espero que tenha ficado a mensagem e até um próximo vídeo.